Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos e aos membros da banca. Meu nome é Breno Avelar Mendonça e atualmente eu estou cursando o 10º período de bacharelado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Federal de Minas Gerais. Bom, hoje eu vou apresentar o projeto intitulado Detecção e Análise de Combustíveis Adulterados em Motores de Combustão Interna, Desenvolvimento de um Protótipo. A pesquisa aqui direcionada ao primeiro Congresso de Desenvolvimento do Sul da Flórida tem como objetivo apresentar o espírito inovador através do desenvolvimento de um sensor, o qual é capaz de detectar combustíveis adulterados. Bom, no Brasil, embora ocorra a fiscalização dos postos de abastecimento de combustíveis pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, ainda persistem casos de adulteração em combustíveis. Isso pode causar danos mecânicos aos motores dos automóveis, a queima incompleta dos combustíveis e a emissão de gases comburentes prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana. Esse projeto de pesquisa ele foi realizado por meio de uma parceria entre o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Arcos, e o Instituto Superior de Engenharia do Porto, em Portugal, através de uma bolsa de intercâmbio, onde foi desenvolvido todos os testes de laboratórios para que fosse possível chegar em resultados fidedignos e condizentes com a realidade. Ainda a justificativa desse projeto se baseia no fato de que, ainda segundo o balanço anual de 2017 sobre a fiscalização do abastecimento do Brasil, levantado pela ANP, dentre os produtos fiscalizados, o etanol hidratado foi aquele que registrou o maior número de não conformidades, sendo um dos principais motivos das irregularidades, a condutividade elétrica da amostra. Então, conforme mostrado nessa figura, um dos objetivos específicos desse projeto consistiu em verificar a influência da condutividade elétrica como um dos parâmetros relevantes para detectar combustíveis adulterados segundo a norma NBR 10547, né? Então, temos aqui o teor de 21% de contribuição de irregularidades. Além do mais, o fator que mais contribui para a prática de adulteração dos combustíveis no Brasil são os elevados impostos que recaem sobre o preço da gasolina, quando comparado às substâncias adicionadas para a fraude. Isso colabora para que alguns dos proprietários dos postos de abastecimento utilizem de práticas ilícitas para benefícios lucrativos. Tudo isso, somado à precária fiscalização dos processos de distribuição dessas substâncias, como, por exemplo, na autorização de importação de solventes, assim como na fiscalização direta dos postos e dos automóveis, são fatos que agravam esse contexto. Então, os objetivos dessa pesquisa é justamente desenvolver um dispositivo identificador de adulteração em combustíveis e, para tanto, tornou-se objetivo estudar 5 parâmetros físico-químicos, e dentre eles a condutividade elétrica, a densidade, a viscosidade, o índice de refração e o pH, quanto à sua sensibilidade para identificar a adulteração no álcool etílico anidro combustível por meio da adição de água. Bom, a metodologia dessa pesquisa constituiu exaustivos testes que foram realizados nos laboratórios do Instituto Superior de Engenharia do Porto, em Portugal, e do Instituto Federal de Minas Gerais, no Brasil, onde tomou-se como referência o percentual volumétrico máximo permitido por lei de 4,9% em volume de água no álcool etílico anidro combustível. Então, adotou-se percentuais volumétricos inferiores, equivalentes e superiores a estes referenciais, de 3,2%, 4,9% e 5,2% para a mistura do etanol com água. Então, essa figura ela ilustra o ensaio de condutividade elétrica que foi feito no laboratório do Instituto Politécnico do Porto. Os outros parâmetros testados não demonstraram sensibilidade considerada significativa para um sistema on-board de um veículo. Então, em seguida, foi desenvolvido um dispositivo identificador de adulteração em combustível, onde foi escrito um código de programação para o funcionamento de um sensor eletroresistivo, né? E esse código foi baseado na linguagem C++, onde, após o êxito em simulação no software Tinkercad, o mesmo foi transferido para uma placa de Arduino Uno R3, onde foi testado aí a modelagem computacional do mesmo sensor.
Então, esse sensor, através dessa imagem, nós podemos ver que o objetivo final seria integrar esse dispositivo no painel de um automóvel, o qual pudesse identificar em tempo real, no momento do abastecimento, que o combustível encontra-se adulterado, ou seja, que o álcool se encontra acima do especificado por lei quando foi adicionado água, ou seja, adicionou mais água do que foi permitido por lei. E esse sensor é através desse funcionamento esse arranjo físico que ele iria funcionar. Bom, como resultados. Os resultados dos ensaios de condutividade elétrica no álcool etílico anidro combustível apreenderam os valores de 180 microsímens por metro para 3,2%, 348 para 4,9% e 380 microsímens para 5,2% de volume de água no etanol. Então, o que nós temos que imaginar é o seguinte: o máximo permitido por lei é 4,9% e o máximo permitido de volume de água no etanol. E isso corresponde a um máximo de 350 microsímens por metro, que é a unidade que mede a condutividade elétrica. Então, como para 4,9% foi medido 348 e para 5,2% foi medido um total de 380, conclui-se que esses resultados foram aplicados no desenvolvimento do protótipo e ele conclui que ele é capaz de identificar o valor preciso da condutividade elétrica, que é 350, o máximo permitido por lei, ou seja, o sensor é factível de ser produzido. Os outros parâmetros, como foi citado anteriormente, eles não demonstraram sensibilidade considerativa significativa para esses testes, e esse, na figura, é o modelo final, onde essa espécie de caneta é um sensor que mede condutividade elétrica, o qual ficaria na entrada do tanque de combustível e no momento do abastecimento do automóvel, esse sensor iria emitir um sinal elétrico que entraria nessa placa de Arduino e mandaria para o painel do carro, através do sistema de injeção eletrônica do carro, e acusaria a adulteração no combustível. Bom, as conclusões. Então, conclui-se que a condutividade elétrica é sensível na identificação de adulteração do álcool etílico anidro combustível, e ainda que é factível a construção de um dispositivo que seja integrado ao sistema on-board dos veículos para identificar adulterações em combustíveis com base em medições da condutividade elétrica. Essa pesquisa ainda, desenvolvida, ela contribui na literatura para a aplicação da prática na identificação de fraudes em outros tipos de combustíveis, que pode ser feita em futuros estudos associados ao que já foi concluído perante essa. Então aqui, essa imagem, ela mostra o sensor que foi desenvolvido nesse projeto, em parceria com o Instituto Federal de Minas Gerais e o Instituto Politécnico do Porto, lá em Portugal. A próxima figura, ela ilustra a avaliação da pesquisa pelo presidente do Departamento de Engenharia Mecânica do Instituto Superior de Engenharia do Porto, o qual atribuiu nota máxima pelos trabalhos e resultados obtidos, e com isso também foi dada entrada a um processo de patente para começar a patentear o produto e, quem sabe, no futuro ser produzida em escala internacional para combater esse tipo de fraude que danifica não só os automóveis, mas também é prejudicial ao meio ambiente, à saúde humana e atos ilícitos como a fraude de impostos. Bom, essas foram algumas das referências utilizadas pelo trabalho, a Agência Nacional do Petróleo e Gás Natural do Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, livros do Halliday, enfim. Gostaria de agradecer pela oportunidade de ter apresentado esse projeto no primeiro Congresso do Sul da Flórida e, no mais, meu muito obrigado. Boa tarde.